Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Conseguiram descansar de ontem já ou não? A igreja está meio diferente, meio bagunçada, faltando cadeira. Ontem saiu tarde daqui. E hoje nós vamos começar o estudo de um novo livro. Um livro que eu acho maravilhoso, mas talvez um dos livros mais ímpares da Bíblia, mais diferente, que é o livro de Eclesiastes. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia. Nós vamos estudar Eclesiastes de cabo a rabo nos próximos meses. Eu quero te convidar a entrar nesta jornada comigo. E hoje nós vamos ali, Eclesiastes 1, nos 11 primeiros versículos. Então abra aí a tua Bíblia, está logo ali depois de Provérbios, no meio da Bíblia. Eclesiastes é atribuído a Salomão. Então Salomão escreveu alguns provérbios ali, e logo em seguida tem o livro de Eclesiastes, que parece o inverso de Provérbios, né? Você já leu? Você sabe do que eu estou falando, e se você não leu, eu quero te convidar para estas semanas que estão adiante de nós, você começar a ler Eclesiastes, é muito gostoso. Eclesiastes 1, 1 a 11. Prestem bastante atenção. Diz assim: palavras do sábio, filho de Davi, rei em Jerusalém. Diz o sábio, que grande ilusão, que grande ilusão. Tudo é ilusão. Que vantagem tem o homem em todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe, e se apressa em voltar ao lugar de onde nasce novamente. O vento sopra para o sul, depois vira para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no seu ponto de partida. Todos os rios vão para o mar, e mesmo assim o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, tornam a correr para lá. Todas as coisas resultam em canseira. Diga canseira. Ninguém consegue explicá-las. Os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi será, e o que se fez se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa da qual se possa dizer, vê, isto é novo? Não! Já existiu em épocas anteriores a nós. Já não há lembrança das gerações passadas, nem haverá lembrança das gerações futuras entre os que virão depois dela. Feche teus olhos. Senhor, eu coloco este tempo diante de Ti. Coloco o nosso coração, a nossa vida. Pedimos que o Senhor nos visite. A Tua palavra é uma base forte para colocarmos os pés. E este livro, muitas vezes tão contraditório, muitas vezes tão mal entendido, tem a palavra do Senhor para nos dar nova vida. Por isso nós pedimos que ao longo desta jornada do estudo de Eclesiastes, o Senhor nos revele Cristo. Que ao longo deste tempo, nós possamos ser impactados pela Tua palavra, de uma maneira a ser mais parecidos com Cristo, em sua entrega, em sua vida, em sua intensidade ministerial, em sua intensidade relacional. Ajuda-nos, Senhor, nesta jornada, em nome de Jesus. Amém. Só para eu saber, quem já leu Eclesiastes aqui? Levanta a mão. Beleza, metade da igreja. Então eu quero desafiar a outra metade a ler Eclesiastes. Então você não vai pegar tudo que eu vou falar aqui. Ontem nós estava conversando com um cearense, a gente estava conversando sobre praia ontem aqui, e eu estava falando sobre gostar de praia, como é que a gente usufrui da praia. Quem gosta de praia aqui? Deixa eu ver. Quem não gosta de praia, melhor dizendo? Timóteo? Levanta a mão, Juju, que eu sei. Ó, 2 pessoas não gostam de praia. Estava conversando com um cearense, um homem rodado nesta vida, já morou na Índia. E ele falou para mim, Londrina é muito bom, só falta uma praia. Eu já ouvi isso de outras pessoas também, falta uma prainha. Minha mãe sempre amou praia, inclusive minha mãe, ela sonha em mudar para a praia. Ela sonha em morar ali, depois que aposentar, na praia. Esse é o plano dela, ela sempre sonhou com isso. O Betão, ele mantém aquele corte de cabelo porque há um surfista adormecido dentro dele. Eles amam praia. E todo ano nós íamos para a praia, e a rotina da praia com a minha família era o quê? Acorda cedo,
vai para a praia, Nath Pompos lembra bem disso, e passa o dia na praia. Inclusive, às vezes até almoçava na praia, passava o dia mesmo ali, dormia, aproveitava a praia, comia churros, comia milho, né? Quê? Água de coco. Eu não tomo água de coco, porque eu passei mal uma vez na praia. Eu comi de tudo, experimentei ostra aquele dia, caranguejo, aí eu vomitei no final e pus a culpa na água de coco, né? E até hoje eu não tomo água de coco. Dito isso, a rotina era muito simples. Ia para a praia e passava o dia ali. E eu gostava muito disso. Era animador sair. Quem me conhece sabe que eu não gosto de ficar muito preso. Mas aí aconteceu algo que mudou minha vida. Eu casei. E casei com a Ju, uma branquela que não gosta de sol nem areia. Isso mudou completamente o meu gosto por praia. Não que eu não goste da praia. Eu não gosto da praia com a Ju. Porque a Ju, ela é possuída, né, na praia, ela fica louca, né, pelo famoso me leva de volta para o ar-condicionado, né? Ela fica querendo sair da areia. Então você vai para a praia e quer ir embora. 2 horinhas para a Ju tá, assim, no limite de ficar na praia. Então a gente vai para a praia para ficar dentro do apartamento. E se não tiver no apartamento confortável, ela já quer ir embora no 3º dia. Então a gente busca não ir para a praia. Eclesiastes nos fala sobre isso, sobre viver embaixo do sol. Diga assim, a vida debaixo do sol. É disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos iniciar uma jornada. Eu quero te convidar a você acompanhar comigo ao longo desses próximos meses. E nós vamos entender que todos nós vivemos debaixo do sol. Eclesiastes é um livro que fala da vida como ela é. E se tem algo que é claro para nós é que a vida é difícil. A vida é dura. O sol, ele queima. E a Bíblia ela não esconde as mazelas do ser humano, e por isso Eclesiastes é tão poderoso. Se você voltar um pouquinho ali para Provérbios, sabe o que Salomão escreveu lá em Provérbios 13, 21? Preste atenção, ele diz assim: a desventura persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados pelo bem. Olha que poderoso, em Provérbios ele diz assim: a desventura persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. Amém? Sabe o que ele diz em Eclesiastes? Este mesmo homem, sabe o que ele escreve? Há um justo que perece na sua justiça, e há um perverso que prolonga os seus dias sobre a terra. Aí você olha isso e fala, ué, está se contradizendo? Será que a Bíblia se contradiz? Quem que está certo? Provérbios, Eclesiastes? Salomão está maluco? Deixa eu explicar isso para vocês. Os dois estão certos. Provérbios nos ensina a regra. Eclesiastes nos lembra das exceções da vida. Provérbios é como meteorologia. Você vai para a praia, você pega ali e fala, amanhã vai estar assim, assim, assado. E aí você chega lá na praia e o que acontece? Chuva. Aí você fala, meu Deus do céu, não acredito nisso. Eclesiastes é isso. É quando você é surpreendido. É o clima real, é o clima imprevisível. Nós gostamos de acreditar, se a gente fizer todas as coisas certas, tudo dará certo. E o pregador de Eclesiastes nos lembra que a vida não é uma matemática. Que a gente trabalhando muito mais que nós e ganhando muito menos. Que a gente muito mais santo que nós, sofrendo muito mais. Que a gente muito justa, doente. Eclesiastes não esconde essa face de nós. Sobretudo, ele não esconde a face de um sol que queima todo mundo. O tom do livro de Eclesiastes é este tom. É um tom pessimista. É um tom difícil. Mas eu quero convidar você a ficar tranquilo nesta jornada. Porque eu vou tentar mostrar para você que o sol, viu, Juju? O sol, ele pode ser um castigo, ele pode ser perturbador. Mas ele também pode ser uma bênção. Só depende de uma coisa. Se nós estamos usando filtro solar. Diga, filtro solar. Filtro solar. E eu vou usar isso ao longo dessas pregações como um sinal de como viver debaixo do sol. Sabe o que é o nosso filtro solar? Ou melhor dizendo, quem é o nosso filtro solar? Pode dizer assim, o meu filtro solar é Cristo. É Cristo. A vida, mesmo debaixo de um sol escaldante, se a gente tiver um bom filtro solar, um dinheirinho para comer um milho, comer um churros, tomar uma coca gelada,
a jornada embaixo do sol pode ser muito gostosa. O filtro solar não é só para proteger, é para a gente desfrutar daquilo que Deus criou. Com Cristo, nós podemos viver a verdadeira vida. Nós podemos desfrutar da alegria. E é por isso que Eclesiastes nos desperta para a gente usar filtro solar. E se você já leu, você sabe que é o único livro escrito na Bíblia que foi escrito na segunda-feira. Salomão devia ter acordado segunda-feira, mal-humorado, bravo que ele tinha que trabalhar no outro dia. Ele falou, vou escrever um livro, e saiu isso aqui. Porque o livro, ele traz essa visão difícil da vida. Se você passar pelas letras rapidamente, você vai ver um homem frustrado. Você vai ver um homem amargurado, um homem pessimista. Mas se você tiver os olhos corretos, você vai perceber que Eclesiastes mostra a nossa vida. Mostra a vida nua e crua. Mostra a vida com uma sensação difícil de descrever. A sensação que este mundo tem muitas coisas boas, sim ou não? Mas que ao mesmo tempo tem tanta coisa difícil, tanta coisa que machuca, tanta coisa imperfeita. Eclesiastes traz um sentimento que este mundo tem um valor magnífico, mas que parece ter alguma coisa muito errada com ele. Crentes e descrentes sabem disso. E é algo que vai falar ao nosso coração. Há dias em que estamos muito satisfeitos com o nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos planos, mas há dias em que tudo parece vazio, tudo parece sem sentido, tudo parece inútil. E Salomão indaga 10 vezes ao longo deste livro, ele indaga, qual que é o valor disso, qual que é o lucro? Essa palavra melhor atualizada seria lucro. Qual que é o lucro disso tudo? Afinal de contas, o que eu ganho com todo esse esforço, com toda essa vida debaixo do sol? E logo no início ele já conclui, tudo é ilusão. Na tua Bíblia diz o que ali no versículo 2? Deixa eu ouvir vocês. Tudo é ilusão. Quem tem um diferente? Vaidade, o que mais? Vaidade. A maioria das Bíblias mais antigas está traduzida como vaidade. Tudo é vaidade. Algumas vão dizer tudo é inútil. Tudo não faz sentido. Esta palavra expressa o sentimento de Salomão no final de sua vida. Se você pegar essa palavra, quando a gente fala vaidade, a gente não entende muito. Você fala vaidade, a primeira coisa que você pensa é alguém se arrumando, né? Esse termo no hebraico, ele quer dizer algo que é perene, é algo que é efêmero. Nossa, palavra difícil. Algo que é fumaça. Fala fumaça. O que é fumaça? Ela aparece e some. Ela é vapor. Tem um teólogo que eu gosto que ele compara a uma bolha de sabão. Sabe aquela bolinha? Eu ia trazer uma aqui para demonstrar, esqueci. Você solta a bolinha e fala, que bonito. Acabou, estourou. Ela não dura quase nada. Isso é vaidade. E ele olha para a vida. Eu estou falando de um homem que experimentou grandes riquezas. Um homem que fez a loucura de ter 1000 mulheres. Pensa um pouco sobre isso. Homens, pensem sobre isso. 1000 mulheres. E aí, ele fala, tudo é vaidade. Tudo é fumaça, tudo é passageiro, é difícil de agarrar. Na hora que você pensa, não, agora eu me encontrei. Sumiu. Salomão nos explica que aquilo que julgamos como mais valioso, na verdade é como um vapor. É como vapor. A vida é efêmera, a vida é frágil. Tudo é vaidade. A vida, aos olhos de Salomão, não tem sentido debaixo do sol. E olhando apenas de uma perspectiva terrena, você realmente não vai encontrar sentido nem durabilidade em nada. A vida debaixo do sol, ela sempre será frágil, você sabe disso. Ela sempre será pouca, ela sempre estará em risco. Tem uma música que eu gosto, estava ouvindo esses Guias do Resgate, que ele fala, todo mundo quer viver pelo menos uns 200 anos. Mas você sabe que aí você não sabe, aliás, você não sabe. Ou você sabe. Eu não sei. Mas estaremos vivos amanhã? Será que todos nós vamos acordar amanhã? E aqui que está a beleza deste livro. Eclesiastes nos lembra o que acontecerá conosco se nós escolhermos aquilo que o mundo tenta nos oferecer, ao invés
daquilo que Deus nos dá. Esse que é o chamado. Quando a gente olha a história de Salomão, a gente vai perceber exatamente aquilo que nós não devemos fazer. E é por isso que o livro de Eclesiastes não é para você pegar e ler e falar, não, eu tenho que obedecer isso aqui. A vida é assim. Não é isso. Se você interpretar assim, você vai cair em gatilhos errados. É para a gente olhar e falar, olha como é que é a vida. E alguém que se perdeu na caminhada. Eclesiastes é um relato autobiográfico daquilo que Salomão aprendeu em sua tentativa fútil de viver a vida sem Deus. E esta é a grande verdade deste livro. Preste bastante atenção. Guarde esta frase. Não existe verdadeira felicidade sem Deus. Não existe. A vida sem Deus, ela é pura fumaça. Ela é como uma bolha de sabão. Ela é como algo que parece que vai satisfazer, mas amanhã ela já não faz sentido. E por isso hoje, introduzindo este livro, eu quero analisar 3 coisinhas com você. Pode passar o slide ali, deixar ali, por favor? Pode deixar até o final. Nós vamos ver 3 coisas. Que a vida, tudo passa. Que na vida, tudo se repete. E que nesta vida, nada nos sacia. Eu gostaria de analisar rapidamente hoje com vocês isso. Por que rapidamente? Porque esses 3 temas eles vão se repetir ao longo dos próximos capítulos. Então a gente vai nos aprofundar ao longo do processo. Mas rapidamente eu gostaria de me aprofundar no raso com vocês. Acompanhe comigo a leitura do versículo 4, novamente. Diz assim, gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. Agora vai lá para o 11. Já não há lembrança das gerações passadas, nem haverá lembrança das gerações futuras entre os que virão depois dela. Reparem nisso. A vida é frágil e você sabe disso. Olhe para a sua vida hoje. Aqui a gente tem jovens, tem outros jovens um pouco mais velhos. Olha a sua vida. O que você viveu até hoje? Onde foram parar os anos? Onde foi parar a beleza? Onde foi parar a magreza? Onde foi parar o seu cabelo? Eu estou ficando carecaço, mano, do nada. Não comecei a ficar careca. Eu não sei, eu não vejo o cabelo, eu realmente não sei onde ele foi parar. Você vejo? É que a Ju limpa muito rápido, é por isso que eu não vejo. Eu não sei o que está acontecendo, mas o que aconteceu com a nossa juventude? Eu lembro o pai da Ju falando, eu me sinto jovem. Ele tem quase 80 anos. E ele fala isso, só que ele fala, meu corpo não parece, mas minha cabeça é jovem. Eu estava conversando com o Betão agora há pouco, sentado no sofá, ele falou, nossa, essa semana voou. Aí ele pensou, ele falou, nossa, esse mês voou. Aí eu olhei para ele e falei, nossa, esse ano voou. Aí você pensa, onde estão os últimos 10 anos? Voaram. Parece que dos nossos 10 anos aos nossos 15, demorou tanto para passar. E agora a gente está nos 40, nos 50, nos 60, você fala, meu Deus, fumaça. Nossa vida é como uma neblina da manhã que logo desaparece. E cada década parece que vai passando mais rápido. Quem tem essa sensação? Parece que o mundo está acelerado. E deixa eu dar uma notícia lá Salomão para vocês. Em poucos anos, ninguém lembrará de você. Em 100 anos, todos nós seremos talvez uma curiosidade fotográfica. Quem lembra o nome do seu tataravô aqui? Deixa eu ver. Ninguém? Ninguém? Gê, lembra o nome do tataravô? Sopra para ela aí, pelo amor de Deus. Ela não sabe não. Tataravó? Ah, que legal. Que bênção, hein? Não tem nem foto, né, Nath Pompes? Dos nossos tataravós, né? Se foram. Maria, grande Maria. Aí, ó. Lembrou da tataravó. Bênção demais. Mas é isso. Daqui a pouco a gente vai ser fotografia. A gente não está mais aqui, meu irmão. Tudo isso que você pensou, sonhou. O Lulu Santos diz bem isso. Ele fala, tudo passa, tudo sempre. Vamos ver se os crentes estão escutando o Lulu Santos. Vamos ver? Tudo sempre passará, não é? O Lulu Santos era amigo de Salomão aqui. Você pode olhar o tempo como um grande carrasco. Você pode olhar para isso com o olhar de Salomão e falar, a vida passa e tudo é vaidade. Ou você pode passar o filtro solar
e ver a graça de Deus na finitude. Porque nós não temos medo do tempo, nós temos medo dele acabar. Nós não temos medo do tempo passar. Nós fazemos planos para o futuro, nós sonhamos, nós temos esperança, nós temos medo mesmo de morrer, de acabar o nosso sonho, de acabar a esperança. A finitude dá medo. A finitude daquela crise de ansiedade, como é que vai ser depois? Finitude. Mas deixa eu trazer uma boa nova para você. Deus nos fez seres eternos. A morte, ela é consequência do pecado. E eu quero te convidar hoje a olhar para a morte como uma dádiva de Deus. Meu Deus, Vini, é isso? É isso mesmo. Você e eu nunca deixaremos de ser eternos. A morte terrena é apenas um aviso de que este mundo caído passará. É apenas um aviso que esta vida marcada pelo pecado, pela corrupção, passará. A morte é sinal de fim ao sofrimento, é sinal de fim às dores, às mazelas de uma existência com a presença do pecado. A morte não é uma punição, a morte é um chamado do Senhor à vida eterna. Se o salário do pecado não fosse a morte, viveríamos eternamente em um mundo marcado pela corrupção, pela dor, pela morte, pelas doenças, por todo esse fruto do pecado. Estava conversando com a Sol há pouco, trancados do lado de fora da igreja, e a Sol estava falando de uma situação que ela viveu ontem, de uma mulher que foi espancada pelo seu companheiro, do lado da casa dela, gritando por socorro. Ela acolheu esta mulher com os seus filhos, crianças, colocou para dentro de casa, chamou a polícia. É esta vida que passará. Isso não vai existir mais. É por isso que existe a morte. A morte é um presente para um mundo caído. A morte é um selo de que vai ter um fim isso. E vai ter uma nova terra e um novo céu. Onde haverá perfeição, onde todo choro será enxugado. Onde não haverá dor, não haverá doença, não haverá tristeza. Esta é a promessa do Senhor. Passe o filtro solar e a tua visão acerca do tempo debaixo do sol vai mudar. Amém? A vida plena em Jesus. Mas Salomão continua e ele diz que tudo se repete. Acompanhe comigo, versículos 5 a 7. Diz assim: o sol nasce, o sol se põe, se apressa em voltar ao lugar onde nasce novamente. O vento sopra para o sul, depois vira para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no seu ponto de partida. Todos os rios vão para o mar e mesmo assim o mar não se enche. Ainda que sempre corram para lá, eles continuam correndo para lá. E aí, versículo 9 e 10, ele diz: o que foi, será, e o que se fez, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa da qual se possa dizer: vê, isso é novo? Não! Já existiu em épocas anteriores à nossa. Tive a visão pessimista? Lulu Santos é muito amigo mesmo de Salomão. Ele diz assim na mesma música, né? A vida vem em ondas como o mar, num indo e vindo, infinito, se repetindo. Ou seja, a vida sem esperança é marcada por um pessimismo crônico. É sempre mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. E talvez esta seja uma das marcas mais tristes da existência humana. Diga comigo, tédio. É o tédio. Quem já viveu períodos de tédio na vida? Quem olha para a vida e fala: é a mesma coisa. Amanhã eu vou acordar, é o mesmo trabalho, eu não aguento mais, é tudo igual. Talvez você já tenha caído nesse círculo onde a vida se torna uma mera repetição. Talvez você já tenha vivido períodos ou esteja vivendo isso onde parece que não há nada novo. E a vida perde a graça, a vida perde o brilho, a vida perde a alegria. E a nossa rotina é contaminada pela falta de esperança e pelo desânimo. O Josu, quando passou pela depressão, Josu teve uma depressão profunda, ele perdeu, né, Josu? Josu conta, perdeu a alegria, perdeu o brilho. Só a beleza que ele não perdeu, que ele já tinha perdido antes, né, Josu? Mas ele perdeu a vontade de viver. Pensou em se matar, Josu? Estou expondo o Josu aqui, porque o Josu já colocou isso para a gente aqui. Mas talvez você já pensou isso. Talvez você esteja pensando nisso. Mais um dia.
Mais uma semana. Tomara que isso passe logo. Tomara que este dia acabe logo. Tomara que esta semana acabe logo. Levantar da cama em uma segunda-feira de manhã é apenas o prelúdio de mais um dia enfadonho. Há tempo atrás eu atendi um empresário, uma das maiores empresas lá de Maringá. Cara milionário. Ele estava comprando um terno e eu mostrei as gravatas para ele. A filha dele teve a brilhante ideia de falar: vamos comprar a tua gravata em Paris? A mãe dela, vamos então. Eles armaram uma viagem para Paris para comprar a gravata para o pai. Sabe o que o pai falou? Eu não vou não, vai vocês. Eu olhei para ele, questionando, tipo, caraca, velho, vai para Paris, mano. E ele falou: eu perdi a alegria de viajar. Este homem estava vivendo uma depressão bem profunda, depois nós conhecemos a história dele. Nem algo que para nós às vezes é um sonho, às vezes inatingível, parece tão distante, para aquele homem não traria satisfação nenhuma. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: nada é mais insuportável para o ser humano do que viver sem sonhar, do que viver sem paixões, do que viver sem alguma coisa proveitosa para fazer, viver sem divertimento, viver sem alegria. O sol está sobre todos nós e você pode se queimar nele. Mas eu gostaria de lembrar você que você pode surfar em um dia de sol também. Tem algum surfista aqui? Cearense, salva nós, não? E londrinense não existe surfista aqui, tá? Fiz essa pergunta para você responder. Passe o filtro solar comigo hoje. Vamos olhar a rotina da vida a partir de uma nova perspectiva. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Deus, o nosso Deus, não sabe o que é o tédio. Nosso Deus, ele é dinâmico. O nosso Deus, ele não para. Ele está sempre criando. Ele é um Deus criador. Ele é um Deus que interfere na natureza. Há uma visão grega de Deus que coloca Deus como se estivesse afastado do seu povo. Um Deus que está lá no céu, distante, olhando o que está acontecendo, como se ele tivesse criado a gente e falado: vai aí, vive a vida aí, meu filho. Não. O nosso Deus interfere na nossa história o tempo todo. É um Deus presente. Nosso Deus é um Deus de milagres. Quando a gente fala que Deus interfere na nossa história, eu estou falando que Deus faz milagres. O tempo inteiro. Deus está cuidando de nós. Jesus nos ensina e nós aprendemos no culto passado que nós devemos chamar Ele de papai. É um Deus que se relaciona com a sua criação. Nós somos encorajados a entender que Jesus é o Deus conosco, o Emanuel. Ele é o Deus que se fez homem para quê? Para acessar mais fácil a sua criação. É um Deus presente. Deus não para. E nós fazemos parte disso. Você faz parte de uma nova criação. Deus está fazendo algo novo. Hoje, inclusive, está fazendo algo novo em nós. E quando nós levantamos de manhã das nossas camas, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovaram. Então amanhã, quando você levantar, lembre-se disso e pode agradecer: obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovaram em meu favor. Eu começo todo dia orando com os meus filhos. Só quando eu sair de casa eles estão dormindo, aí eu não vou lá orar. Porque se eu for, a Ju às vezes está lá, eu abro a porta e ela fica brava. Porque eu sou barulhento. Então, mas toda vez que eles estão ali, eu acordo todo dia fazendo essa oração. Todo santo dia. Papai do céu, obrigado por este dia. Nos enche de alegria, em nome de Jesus. Amém. Por que eu faço isso? Primeiro, para eles entenderem que a gente começa o dia orando. A gente começa o dia agradecendo. E a gente começa o dia mostrando que a nossa alegria vem dele. O nosso propósito, nossa vida, ela vem do Senhor. Há uma verdadeira alegria no propósito do Senhor para os seus filhos. Entenda isso. Até a rotina, quando a gente olha, ele olha olhando de maneira enfadonha, né? O sol vai, o sol vem, é sempre a mesma coisa. O rio corre só por um lado só, e ele cai no mar, o mar nunca se enche. Gente, até mesmo a rotina do sol, nascendo e se pondo todos os dias. O curso dos rios, a dinâmica dos ventos, até mesmo isso, proclama a glória de Deus. Proclama a glória de Deus. A natureza em ordem nos mostra a constância e o poder de Deus.
O nosso Deus é o Deus da criação. É aquele que mantém as coisas. Para quê? Para que eu e você possamos desfrutar. Entenda isso. Você pode olhar para essas coisas e concordar com Salomão. Não há nada novo debaixo do sol. Mas você pode concordar com um amigo de Salomão. Quem que é o amigo de Salomão? O Lulu Santos. O Lulu Santos diz assim: tudo muda o tempo todo no mundo. Olha eles discordando aqui. Eles nos falaram mais depois dessa conversa. Tudo muda o tempo todo. Sabe? As coisas parecem iguais. Mas não são. As coisas podem parecer repetitivas, mas não são. Eu quero dizer isso, mostrando as particularidades da vida. Se eu chegar para o Mateus hoje e dizer: Mateus, 400 mil crianças nasceram hoje no mundo. E o ChatGPT me deu esse número. Né? Não de hoje, eu falei quantas crianças nascem por dia no mundo. 400 mil crianças nasceram. Criança para dedéu, né? Talvez ele mentiu para mim, mas isso mexe com você? Essa estatística? Vou dar a mesma notícia e ela vai deixar de ser uma estatística. Mateus, teu filho nasceu. Muda tudo ou não muda? Particularidades. Particularidades. Ninguém, segundo Heráclito, um pouco de filosofia aí, se banha 2 vezes no mesmo rio. Porque o rio nunca é o mesmo. A água que você entrou já não é a mesma quando você entrar novamente. Não é o mesmo rio. E aí tem um escritor que eu amo, que é o Borges, que é um escritor argentino, ele diz assim: nós também somos um rio. Porque nós também mudamos. Nós também não somos as mesmas pessoas. Quantos anos está casado, senhor Anderson? 21 anos, né? Você está 21 anos com a mesma mulher? Não é a mesma mulher. É outra Lud. Só se puder acolher essa família também, estou passando. O Anderson não é aquele mesmo Anderson, irresponsável, maluco. Agora ele é um homem, trabalhador, um empresário, um estudante. Mudou ou não mudou? É outra cabeça, é outro homem. A Lud tem um homem completamente diferente do lado dela. Graças a Deus, né, Lud? Amém. Ela falou amém. Porque nós mudamos e a vida é bela por causa disso. A vida é dinâmica, o tempo todo ela está mudando. E deixa eu explicar uma coisa para você. Há novidade de vida para você. Hoje, amanhã e depois de amanhã. Não olhe para Salomão. Tudo muda, o tempo inteiro. Aproveite, porque a beleza é exatamente esta. E por fim, Salomão diz: nada nos sacia. Versículo 8 diz assim: todas as coisas resultam em canseira, ninguém consegue explicá-las. Os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Onde nós experimentamos as frustrações da vida? Em toda parte. Onde nós experimentamos a futilidade da vida? Em todos os lugares onde brilha o sol. Salomão questiona 10 vezes em Eclesiastes: qual vantagem eu tenho? Qual lucro eu tenho? O que eu ganho com essa vida? E se Salomão estivesse pregando hoje aqui, ele diria algo do tipo: mesmo depois de fazer as melhores viagens, de ostentar as melhores roupas, de comer nos melhores restaurantes, nada me sacia. Mesmo morando numa casa de luxo, dirigindo os carros mais legais, mesmo me deitando sobre lençóis. Fala uma marca de lençol boa aí, Bruno. Bruno vem de lençol. Fala uma aí, vai. Uma top assim, vai. Hipertêxtil. Né? Mesmo me deitando sobre aquele algodão egípcio de 100 milhões de fios da hipertêxtil, mesmo repousando a cabeça num travesseiro de pena de ganso, e não de qualquer ganso, do ganso. Mesmo assim, minha alma ainda não repousa. Minha alma ainda não repousa. A verdade é que a eternidade foi colocada no coração do homem. E as coisas terrenas, se elas não apontarem para a eternidade, elas serão como uma maratona, como a vaidade. Terão como troféu ao final da caminhada uma bolha de sabão. Sem Deus, o homem fatidicamente
chegará ao final da vida e se deparará com um vazio impreenchível. Ele vai desfrutar de prazeres, sim. Ele vai curtir? Vai. Mas ao final da vida, ele vai perceber que aquilo não saciou ele. Não saciou. E ele beberá o cálice amargo de ter vivido uma vida fútil, porque chega ao fim. Chega ao fim. E a mensagem de esperança é exatamente que há uma eternidade. E é por isso que ler Eclesiastes é muito importante. Porque a mensagem de Salomão é muito poderosa, no sentido de que ela nos pega pela mão e nos leva a reconhecer que o sentido da vida não está debaixo do sol, ele está acima do sol. O sentido da vida você não vai encontrar nas coisas que são perenes. Você só vai encontrar nas coisas eternas. Entenda isso. Nós fomos feitos para um mundo melhor, e eu concluo dizendo isso. E o fato de nós estarmos cansados muitas vezes desta vida aponta para o único Deus que pode satisfazer a nossa alma. A vida, ela não faz sentido quando ela não é contemplada a partir da perspectiva da eternidade. Meu irmão, eu quero te convidar hoje a olhar para Deus. Por quê? Porque olhando para Deus, você pode desfrutar dessa vida. Você pode desfrutar dos prazeres, das belezas, da alegria que essa vida oferece, com um valor eterno. A promessa do Senhor é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou ao coração do homem. É isso que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, você tem uma vida gloriosa para ser vivida. Lembre-se disso. Nós somos eternos e só o Senhor pode saciar completamente o nosso coração. Amém? Feche teus olhos. A vida, ela só é vazia para quem não passa filtro solar. A vida só é vazia quando você espera dela mais do que ela pode oferecer. A vida só é vazia se você tentar saciar seus anseios com coisas perenes. A vida só é vazia se Cristo não for o centro dela. Se apegue a Cristo. Se apegue a Cristo. Nesta noite, coloque a sua vida diante do Senhor. Eu não sei como está o teu coração, talvez você se veja exatamente nesta posição. Nada faz sentido. Não há verdadeira alegria. Eu não quero viver a rotina de sempre. Acordar amanhã não é sinônimo de alegria. Talvez você esteja passando por uma depressão. Talvez você esteja questionando a sua busca pelos sonhos, pelos prazeres, tentando acalmar os teus anseios com coisas que o dinheiro pode comprar. Quero convidar você hoje a olhar para Cristo. Aquele que sacia verdadeiramente a nossa alma. Senhor Deus, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus presente. O Senhor tem planos para nós, planos de bem e não de mal, planos de alegria, planos de paz. O Senhor tem planos poderosos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos amou. Nos amou de uma maneira a enviar o Teu Filho para morrer em nosso lugar. E se o Senhor deu até mesmo o Teu Filho, quanto mais as outras coisas, o Senhor também não nos dará com Ele. Obrigado pelas Tuas promessas, Senhor. A verdadeira alegria. Como diz aquela canção, Tua alegria enche toda a terra. É verdade. A Tua alegria é real.
é algo que toma o nosso coração. Há esperança, porque Jesus veio, porque Jesus nasceu, porque Jesus se entregou e porque Jesus ressuscitou, e com Ele nós ressuscitaremos no dia. Há alegria, porque o Deus de bondade e amor nos amou, nos escolheu e nos tomou pela mão e nos fez assentar à sua mesa. Há verdadeira alegria, porque podemos fazer parte da tua família. Os outros banquetes que não são oferecidos parecem tentadores, parecem gostosos, mas nunca saciam. São banquetes passageiros. A fome ela volta. E o banquete às vezes ele não é oferecido novamente. Mas na tua mesa, sim. É a mesa na qual nos sentamos e encontramos propósito, vida, sentido, alegria, e podemos permanecer ali pela eternidade. Obrigado, Senhor. Visita cada coração nesta noite. Dá alegria do Senhor. A alegria que nos dá força de acordarmos amanhã e encararmos a labuta, de encararmos os desafios, de encararmos os boletos, de encararmos as dificuldades, de encararmos as consequências do pecado, da maldade que tem neste mundo, do medo, da insegurança. Ah, Senhor, a tua alegria é o antídoto para nos levantar da cama e vivermos a imagem de Cristo. Obrigado, Senhor. Faça-nos mais parecidos com Cristo Jesus. Esta é minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Dá um glória a Deus bem forte aí. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Apocalipse 21. Final da Bíblia, Apocalipse 21.